Pessoal, obrigado por aguardarem. Vamos começando aqui o call de resultados dos fundos agros relativos ao segundo trimestre de 2023. Eu sou Alexandre, faço parte do time de RI aqui da XP Asset. A gente queria fazer uma introdução rápida da gestora antes de passar a bola para o time de gestão. Lembrando só que a apresentação vai ser gravada, vai ser disponibilizada no nosso site dos fundos e no canal do YouTube também. Fiquem super à vontade para mandar as perguntas por aqui que a gente vai responder tudo no final do call, tá? Passando rapidamente sobre a XP Asset, antes disso aqui a agenda de calls de resultados dessa semana, dos diversos fundos que a gente tem aqui. Seguindo aqui, a gente falando um pouquinho da gestora rapidamente, hoje a gente consolida mais de 150 bilhões de reais sob gestão, 3 milhões e meio de cotistas, divididos em 13 estratégias diferentes. É um time de mais de 160 profissionais e 17 anos de história. Esse slide ele justamente quebra as 13 estratégias que a gente tem, divididos em fundos líquidos, alternativos, alocação e passivo, que nos faz ser a gestora mais completa do Brasil. Aqui um pouco do mapa de atuação que a gente tem, uma atuação completa e extensa no Brasil e também offshore. E um pouco dos nossos pilares que definem a nossa forma de trabalhar, a nossa cultura, que é independência com robustez, alinhamento de longo prazo e inteligência compartilhada. Passando para o call de resultados, Gustavo, se quiser começar aqui. Maravilha, obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando um pouquinho sobre o desempenho dos fundos agro, né, da XP Asset, o XPCA, XPAG. Conforme a gente disse nos encontros trimestrais anteriores, né, a gente resolveu consolidar a apresentação dos dois fundos, né? Para quem não sabe, eles se diferem basicamente no ambiente de negociação, né? O XPCA, nosso primeiro fundo, de outubro, novembro de 2021, é o fundo listado na B3, enquanto o XPAG é o fundo CETIPado, né? Ambos os fundos têm similares estratégias de gestão, né? Então, a gente gosta de consolidar porque eles até se complementam aqui do ponto de vista estratégico. Passando aqui para a carta do gestor, né? O segundo trimestre do ano, né, foi um semestre que teve a consolidação da safra de soja. Então, o Brasil se destacou ainda mais como principal player no mundo, né, global, atingindo uma marca impressionante de 155 milhões de toneladas de soja. Só a título de curiosidade, os Estados Unidos, que até pouco tempo atrás era o principal produtor de soja do mundo, deve produzir esse ano alguma coisa entre 115 e 118 milhões de toneladas, para vocês perceberem o destaque do Brasil nesse segmento, né? O segundo trimestre ainda também pôde consolidar o Brasil como, enfim, além dessa questão da importante da soja, né, a gente iniciou um plantio, uma nova safra de açúcar e etanol, né, uma safra bem interessante do ponto de vista produtivo, né, por conta das chuvas que aconteceram nos últimos períodos, que foram bem interessantes, e que a gente vê uma perspectiva aí, bem interessante de mais de 600 milhões de toneladas de cana moída no ano, né? A título de curiosidade também, os dois últimos anos a gente teve 520 milhões aproximadamente, 525 milhões em 2021 e 550 milhões aproximadamente em 2022. Então percebam o crescimento bem interessante que está previsto para esse ano, né? Apesar de um início de safra um pouquinho pior por conta dos excessos de chuvas no interior de São Paulo e de Minas, né? Os principais polos produtivos, a perspectiva e o que vem acontecendo realmente agora no decorrer da safra é bem positivo, né? Voltando à questão da soja, né? Elevada produção, acabou impactando preços, né? Então a gente está vendo um desafio tanto do ponto de vista de logístico, né? Mas principalmente também com a queda dos preços, os produtores, principalmente aqueles médios, pequenos produtores, recuaram nas entregas, né? Nos fechamentos, né? Na venda do grão, né? Isso vem impactando algumas cadeias e a gente vem monitorando isso bem de perto, né? Principalmente a cadeia de insumos, revendas e cooperativas que vem sofrendo com uma pressão de fluxo de caixa, ou seja, não é um problema de quebra de safra, é um problema de
postergação, que impacta o fluxo de caixa dessas empresas, que, por outro lado, também tem seus compromissos num ambiente, num cenário de taxa de juros muito elevada. Então, a gente vem acompanhando isso, talvez esse hoje seja o principal ponto de atenção, apesar que a gente acha que o pior já passou, né? Mas hoje seria o principal ponto de atenção. Rapidamente sobre as demais culturas, né? Milho, um início de safrinha interessante, né? Apesar que agora a gente já vê uma certa atraso na colheita, o Gabriel Tozini vai detalhar isso um pouco melhor, e também o segmento de proteína animal sofrendo um pouco aí com a questão de preço, mas principalmente por conta que a demanda na China não se recuperou da forma que todo mundo imaginava, né? Mas, enfim, o Tozini vai detalhar isso melhor. No período, a gente concluiu no segundo trimestre uma nova emissão do XPCA, né, nosso fundo listado na B3, que captou aproximadamente 135 milhões, né? Então, os dois fundos em conjunto hoje já superam a barreira de 1,9 bi, né? Então, a gente já, assim, é uma gestora com mais de 2 bi em ativos ligados de crédito do agro, considerando outros fundos não específicos de agro que a gente consegue aportar nossas operações, né? E no período foram investidos a mais de 400 milhões e alienados, né, vendidos, tradeados no mercado secundário, que a gente gosta de comentar, que é um dos nossos pilares aqui de gestão, quase 100 milhões de operações. Isso deu um ganho de capital de quase 6 milhões, né? Então, é uma das fontes nossas consideráveis aqui de receita da Asset, né, da gestora, do ponto de vista de não só carregar as operações, mas a gente tem uma equipe especializada aqui que negocia muito alguns papéis no secundário, né? Então, por exemplo, no momento que pós-americanas, né, a gente viu algumas tesourarias tendo que se desfazer de papéis, BRF, Marfrig, foram algumas operações que a gente conseguiu adquirir e agora a gente já vem conseguindo negociar, comercializar no fechamento de curva bem interessante, trazendo ganhos de capital que no terceiro trimestre tendem só a aumentar, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Tozini, que vai detalhar um pouco mais sobre as culturas, o cenário agro. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando novamente com vocês desse encontro trimestral. Trazer um pouquinho aqui do cenário do agronegócio, principalmente das grandes culturas aqui, das grandes commodities comercializadas pelo Brasil e rapidamente também um contexto macroeconômico, tá? E começando pela soja, aqui acho que nosso principal commodity agrícola brasileira, como o Gustavo comentou rapidamente aí no início, né? E a gente já vinha reportando nos últimos calls trimestrais, a gente vê a consolidação de uma safra recorde brasileira, né? Mais de 155 milhões de toneladas que foram colhidas, né? No entanto, a gente vê essa pressão muito grande de oferta, causando uma queda acentuada nos preços, principalmente no preço local aqui brasileiro. Tá? Isso evidenciou muito um déficit logístico no Brasil, dificuldade de transporte, dificuldade de armazenagem e também que muitos produtores deixaram para comercializar quando a safra já tivesse colhida, né? O que pressionou muitos preços na ponta, né? Não teve muita comercialização antecipada. Tá? De fato, para a próxima safra, que começa em setembro, a gente vai ter um nível de preços, um patamar menor do que a safra passada, mas o custo também reduziu bastante, né? Então, quando a gente olha, a gente gosta de olhar muito a relação de troca, né? O quanto que eu troco um produto, né? A saca de soja por uma tonelada de fertilizante, está dentro da média histórica. Obviamente, a gente vai ver algum desafio aí, principalmente para aqueles produtores que não sabem trabalhar com hedge, né? Com proteção aí dos preços e com uma melhor governança, mas para os nossos produtores aqui da carteira e para aqueles que são alvo também do nosso portfólio, a gente tem uma perspectiva positiva para o setor. Tá? Passando para o milho, acho que também um cenário, próximo slide, por favor, um cenário não muito diferente da soja. Tá? Essa perspectiva grande de produção nacional aí de mais de 125 milhões de toneladas também pressionou os preços na ponta. A gente vê de fato aí que o preço, olhando o indicador do milho da Exalc, caiu bastante no trimestre, tá? E a gente vê, mas aqui, diferente da soja, a gente vê alguns outros cenários. O milho também é muito importante na produção americana, né? O maior produtor mundial de milho, e a continuidade da guerra no leste europeu, que se acirrou aí nos últimos dias, traz também um combustível adicional que pode mudar um pouquinho esse cenário. Então, a gente acompanha bem de perto. E igual da soja, a gente acredita que para aqueles produtores que trabalham melhor aí, com fixação, com melhor governança, ainda acaba sendo um bom negócio para o próximo ano, com margens, né, voltando para as margens, para os níveis históricos de margem. Então, a gente não acredita que seja mais igual aos 2 últimos anos, né, margens muito altas, né, que possibilitou os produtores de melhor governança se capitalizarem, mas volta para uma margem histórica e a gente fica confortável
em trabalhar com esses níveis de produtores, tá? Passando para o próximo slide, acho que o reflexo da queda de preço dos grãos traz um ponto muito positivo para o mercado do boi gordo, principalmente olhando por conta dos pecuaristas, tá? Melhoras nos custos de ração, caindo mais de 20%, 25% no trimestre. No entanto, do lado dos preços da arroba, a gente viu também a cotação ceder muito, tá? Isso fruto da alta oferta de gado, do ciclo pecuário que a gente vive, já era algo esperado. Então, no trimestre, a oferta de gado, aí, o abate cresceu mais de 13%, deu maior poder de ganho para os frigoríficos, que não precisavam, né, ficar barganhando muito preço junto com os pecuaristas, né? E a margem dos próprios frigoríficos aumentou bastante no trimestre, tá? Do ponto de vista da demanda interna, né, a gente vê o consumo de carne bovina melhorando, mas ainda não suficiente para fazer essa reação de preços, dado que a oferta é muito alta. E mesmo as exportações do bem no primeiro semestre, sendo o segundo melhor semestre da série histórica aqui do CPE, não sendo suficiente para reagir os preços, tá? Enfim, para o próximo, é um mercado que a gente está bastante atento, principalmente o mercado de proteína, não só do mercado bovino, mas mercado suíno, de frango, dada a queda das cotações, mas a gente enxerga também a queda dos custos muito importante para a formação de margem, mas como a gente sempre diz, é de fato um subsetor aqui dentro do agronegócio que a gente sempre é muito mais cauteloso de trabalhar e a gente gosta de trabalhar com aqueles devedores que têm um maior patamar de patrimônio, as operações são mais estruturadas em garantia, prazos menores, enfim, é um setor que a gente ainda segue bastante cauteloso, tá? No próximo slide, dando um overview para vocês, acho que, diferentemente das três commodities anteriores, acho que o açúcar foi o grande destaque no trimestre, se manteve num patamar muito alto de preços, né? Acho que o último trimestre acabou fechando patamares acima com os maiores preços dos últimos 11 anos, muito fruto de adversidades climáticas nas regiões produtoras asiáticas, né? Tirando o Brasil aqui, a gente tem que lembrar que Tailândia, Índia, enfim, essas regiões aí são grandes produtoras de açúcar, umas dificuldades climáticas bem grandes, estão comprometendo bastante a produção local e leva aí uma perspectiva de redução do superávit até de déficit de açúcar no ano, tá? Quando a gente olha isso na perspectiva que o Gustavo comentou, de uma grande produção aqui no Centro-Sul de açúcar, dado essa recuperação de produtividade dos canaviais, a gente enxerga um cenário muito positivo para as usinas e um cenário muito mais açucareiro, dado a previsibilidade do preço do açúcar ser muito mais fácil do que a previsibilidade do etanol. A gente viu, inclusive, as usinas procurando ter maior mix açucareiro, né, maior capacidade de produção de açúcar nesse último ano. Então, a gente é bastante positivo para o setor. Foi bastante positivo nesse último trimestre e continua sendo bastante positivo para o resto do ano, tá? Por fim, passando o próximo slide aqui, uma visão nossa do mercado geral de CRA. Esse ano continua muito forte, um pouquinho abaixo aí de número de emissões do que o último ano, mas assim muito forte, e a gente acredita ainda que o CRA como fonte de financiamento e os FIAGROS inseridos nesse contexto aí dos CRAs e vai ser cada vez mais importante como uma fonte de financiamento para o setor, tá? Finalizando aqui, a gente vai passar para um rápido contexto do mercado da parte macroeconômica. Lembrando aqui que, trazendo primeiro um aspecto da atividade econômica, lembrando aqui que o resultado do primeiro trimestre foi divulgado em junho e a gente viu, de fato, um crescimento muito acentuado da economia brasileira nesse primeiro período do ano, principalmente pelo crescimento da agropecuária, que cresceu mais de 20% na base de cálculo, tá? O que trouxe aí, traz para a gente uma perspectiva de PIB no ano, que foi revisada do primeiro trimestre que a gente trouxe para vocês no último call de 1% para 2,3% para o final do ano de 2023. O segundo trimestre a gente vê um crescimento um pouco mais moderado e vê algumas
perspectivas de volatilidade ao longo do caminho para esse segundo semestre do ano, tá? Se a gente olha do ponto de vista internacional, essa continuidade do aperto monetário nos países desenvolvidos deve trazer alguns pontos de volatilidade para o mercado, para a economia brasileira, assim como a China, né, o grande consumidor de commodities no mundo, e essa continuidade da guerra na Ucrânia que pode trazer aí também algum tipo de volatilidade, tá? No cenário doméstico, continua pautado muito pelo ponto político, né? As reformas ministeriais, as votações do arcabouço fiscal no Senado também são pontos que a gente deve acompanhar bastante com calma nesse próximo semestre para acompanhar esse crescimento. De fato, vai ser próximo a esses 2,3%, que é o que a gente projeta, tá? Passando para o cenário de juros, a gente viu nas últimas semanas... Pode voltar um slide, por favor? Nessa parte direita do slide aqui, sobre a taxa Selic, né? O Copom iniciou um ciclo de corte na taxa de juros, levando aí a taxa Selic para 13,25. A gente vê de fato também o comitê se expondo de uma forma um pouco mais firme, sinalizando aí novos cortes para o segundo semestre, para esse segundo semestre onde a gente está, e de fato o que a gente vê um cenário um pouco mais benigno para os nossos devedores, né? Que devem alocar menos capital para despesa financeira, e com isso a gente espera aí também que tenham indicadores de crédito melhor daqui para frente, tá? A gente projeta aqui para o final do ano uma Selic encerrando 2023 em 11,5, tá? Passando para o próximo slide, só dando um overview para vocês da pesquisa industrial mensal, o índice de confiança, veio moderadamente aí um crescimento moderado para esses dois índices, o que corrobora a nossa visão de um segundo trimestre um pouco mais fraco do crescimento de economia, o que não deve levar também um crescimento muito grande aí, comparando o primeiro trimestre para o final do ano, tá? Por fim, no próximo slide, trazendo aqui uma visão da inflação, o que permitiu aqui o Copom atuar com corte de juros, começando aí um arrefecimento da política monetária contracionista. De fato, a gente vê a inflação dando sinais claros, né, de arrefecimento consistente, inclusive na inflação corrente, e a gente projeta aí uma inflação para o final do ano de 4,9%, tá? Finalizando a nossa visão macro aqui, a visão do CAGED, a gente vê o Brasil no primeiro semestre trazendo um saldo positivo aí de criação de vagas, né? mais de 1 milhão aqui de empregos que foram criados, líquidos, principalmente aqui pelo setor de serviço, ainda muito forte, e dando destaque aqui para a agropecuária, né? que deve ser esse ano aqui o grande motor de crescimento do Brasil. Então, o mercado de trabalho ainda forte deve proporcionar mais renda, mais consumo para o crescimento brasileiro nesse ano, tá? Eu volto aqui a palavra para o Gustavo e a gente fica à disposição, pessoal, qualquer tipo de pergunta para o final sobre o setor agro, sobre alguma cadeia específica e também sobre o contexto macroeconômico. Obrigado, pessoal. Bom dia. Maravilha. Pessoal, 2 pontos até antes da gente entrar no detalhe aqui da carteira que eu acabei esquecendo de mencionar. Primeiro, a questão da Usinister, né, que foi um papel que a gente tem aqui pouco representativo, pouco superior a 1% do total do nosso portfólio. A empresa entrou com pedido de RJ em maio, né? A gente rapidamente atuou, até pela questão da força da nossa garantia. A gente conseguiu beber água limpa aqui no sentido de renegociar a operação com a empresa, né? Claro que, até pelo pedido da empresa, a negociação correu em sigilo, né? Mas até para não atrapalhar outras eventuais negociações e o decorrer do pedido de RJ, mas primeiro ponto, a gente, só reforçando aqui, apesar de a gente ter feito comunicado ao mercado, a gente foi extraconcursal, né? Pela força da nossa garantia, que é uma alienação fiduciária da soqueira da cana, que no caso de inadimplência, transforma-se em produto. Então, a gente teve acesso ao etanol, né? Principalmente etanol, porque no começo da safra ali, como era uma cana que chove bastante, aqui a gente fala cana mais molhada, não tinha ainda muito açúcar, era mais etanol, e a gente conseguiu entrar numa rodada de negociação com a empresa numa vantagem muito positiva. Então, em grandes números aqui, a empresa equalizou os juros em atraso, né? Dos 28 milhões de exposição que a gente tem, lembrando, os dois fundos em conjunto aqui tem mais de 1,9 bi, né? Vamos arredondar 1,9 bi. Dos 28 milhões, hoje nossa exposição
já reduziu para 18, então a gente já, para grandes números aqui, a gente reduziu 10 milhões de exposição nesse número, e já temos um cronograma interessante aqui de amortização desse papel, né? A gente conseguiu também reduzir a duration do que era inicialmente negociado, tá? E também só avançando um pouco aqui no contexto, né? Resumindo um pouco tudo que o Tozini comentou, o que é nosso ponto de atenção e de atuação aqui na carteira, né, na gestão. Né? Eu vou detalhar alguns papéis especificamente aqui, que talvez a gente tenha uma representatividade um pouco maior e que a gente teve rodadas de visita, né, com alguns nomes, mas produtor, continuamos suportando produtores de maneira geral, priorizando produtores que estão na região do Mato Grosso para baixo. Por quê? Porque a gente vê um ano agora de potencial de El Niño, apesar que ainda se tem dúvidas sobre a intensidade, mas num ano de El Niño, a possibilidade de uma seca nas regiões da Bahia e do Mapito, né, que a gente fala, são maiores, então pode impactar um pouco mais a produtividade nesses estados, então a gente vem concentrando em outras regiões, produtores diversificados e priorizando, nesse momento, produtores com maior grau de terras próprias. Por quê? Como o custo, a margem reduziu, né, o preço do arrendamento, e a gente vê alguns produtores fazendo negociações com a preço de arrendamento elevado, isso pode ser uma pressão de fluxo de caixa para esse segmento, tá? Aí vocês podem perguntar, pô, Gustavo, vocês têm um papel relevante que é a Syrenix, que é 100% arrendado. Sim, eu vou contextualizar um pouco mais, mas a Syrenix, ela trabalha num modelo diferente de arrendamento, que ela converte as áreas, ou seja, ela parte de um preço, de um nível de arrendamento muito baixo. Em alguns anos, até ela não paga arrendamento, até ela fazer a conversão da terra de pastagem para grãos, né? Além de ser um produtor, e isso também é um foco que a gente vem atuando, com um elevadíssimo nível de governança, né? Então, tem toda uma política de hedge bem definida, o Tozini explicou isso bem interessante, então a gente está fugindo daqueles produtores que talvez não tenham um detalhamento de política de hedge, de compras e vendas muito bem, vamos falar assim, definido, né? Priorizando aqueles que já têm um nível de governança, e assim como a gente já vinha fazendo, tá, pessoal? Que a gente vê que são produtores mais resilientes. Então, ele não importa se a soja está 200, é claro que ele adoraria vender toda a soja dele a 200, mas se ela cai, ele já travou os custos e aí ele já conseguiu garantir as margens. Mas realmente é um ano de margens um pouco mais apertadas. No setor sucrocoleiro, a gente vai priorizar também principalmente usinas, né, e não destilarias, ou seja, a gente quer ver mix de açúcar e etanol. A gente está fugindo um pouco nesse momento por conta dessa indefinição da paridade, né, do petróleo. A gente sabe que está defasado, até a gente brinca internamente, cada vez a gente vê o governo falando que é 20%, 15%, outros setores falam que é 30% de defasagem da gasolina ao petróleo, né, no mercado internacional. Então, como esse é um segmento que sofre um pouco mais com a mão do governo, a gente vem saindo um pouco as nossas atenções de destilarias, né, e concentrando mais, principalmente naquelas que têm mix acima de 50%, 55%, até 60%, mas é um ano bom de preço de açúcar superavitários, de muita cana, né, até tem um desafio de conseguirem moer toda a cana, se vier um El Niño com maior intensidade de chuva, com certeza vai bisar cana. Para quem não sabe, bisar cana é uma cana que era para ser cortada esse ano, vai ficar para o outro ano, tá bom? Setor de proteína também, a gente vem com um pouco mais de atenção, tem toda a questão da gripe aviária, né, que, né, até então só foi vista, né, em animais silvestres e não em lotes comerciais, mas sim, é um ponto de atenção, apesar que a gente já vê, por exemplo, países como o Japão sendo mais flexíveis, né, regionalizando, né, as compras, por exemplo, se é seu problema numa cidade específica, eu vou deixar de comprar daquela cidade, e não do estado, não de uma região. Então, isso acaba, é um ponto de atenção, mas a gente acha que vai ser um pouco mais suave do que a gente imaginava até então. E ponto de atenção muito considerável, que a gente já explicou, na cadeia de insumos, né? A gente tem exposição em algumas operações, a gente vai detalhar um pouco mais disso, até para não prolongar muito aqui, mas a cadeia de insumos, por conta dessa pressão, tanto na queda dos preços fertilizantes, né, aquelas empresas que estavam estocadas, elas sim vão ter um problema um pouco maior de margem nesse ano específico, tá? E também por conta daquilo que eu já comentei, na pressão de fluxo de caixa, dado que muitos produtores postergaram aí
a entrega dos grãos, tá bom? Passando aqui, pessoal, rapidamente, até acabei me alongando um pouco mais, o nosso fundo XPAG, né, ele hoje está em um patrimônio superior a 1,4 bi, né, é um fundo setipado, ou seja, as negociações são feitas como se fosse mercado de balcão, né, a gente ainda está com 20% em caixa, mas esse caixa, depois de junho, lembrando que a gente fez a emissão que esse dinheiro veio para a gente em abril, a gente vem reduzindo consideravelmente, já tem um pipeline todo completo aí para preencher esse caixa. É claro que a gente vai deixar um percentual estratégico, né, para fazer operações no mercado secundário, igual a gente comentou, é uma das nossas estratégias, um dos nossos pilares aqui, né? Os rendimentos, eles caíram um pouco a partir de depois de março, mas agora a gente já vai ver uma recuperação enfim, consistente aqui desses rendimentos à medida que a gente foi preenchendo esse caixa que foi alocado, né? Em termos de estratégia, a gente continua ainda prioritariamente em CDI, mas operações, né, igual o BRF, a gente comentou, algumas outras operações, a gente faz em PCA, que permite uma negociação no secundário até mais interessante e possibilitou até esse ganho de capital que a gente comentou aqui, ó, de mais de 5 milhões no período, tá bom? Então, a gente sempre vai ter um pezinho considerável no IPCA, com essa queda do CDI, pode ser que isso até aumente. Pode passar, por favor? Aqui um detalhe um pouco mais da nossa atuação, né? Então a gente reviu toda a nossa carteira, né? Principalmente os grandes nomes aqui, né? Usina de etanol de milho é uma operação relevante que a gente fez com a FS, que é um dos principais players do segmento de etanol de milho. Tem hoje 3 usinas no estado do Mato Grosso. Acabou de ativar uma em Primavera do Leste, lá no Sul, né, perto da região de Rondonópolis, no Mato Grosso, né? É uma empresa que tem um nível de governança muito interessante, vai sofrer, entre aspas, um pouco por conta dessa paridade, por conta da questão do ICMS, né, que reduziu um pouco a margem para o preço do etanol, mas ainda assim, com a queda dos preços do milho, apesar dela já ter um preço médio um pouco mais elevado do que o milho spot, ela vai ter uma leve piora das margens, é a nossa perspectiva, mas ainda em níveis bem consistentes, tá? Então, isso que a gente gostaria de passar para vocês, é um nome que a gente apoia e tem um suporte muito grande por conta do management da empresa, em termos de abertura, de transparência. Então, ela vai ter um pouquinho pior de alavancagem, mas dado que ela também ativou uma terceira unidade, a gente vai ver um crescimento considerável aí nas linhas de faturamento aí nos próximos meses, né? Indústria alimentícia são as grandes players, BRF, Marfrig, a gente já viu, por exemplo, BRF teve essa capitalização considerável, né, de mais de 5 bilhões aí de follow-on, que isso trouxe uma robustez mais considerável para o papel, e isso fez com que o papel que estava sendo negociado no nível fechasse consideravelmente, isso possibilitou ganhos consideráveis para a gente aqui no mercado de capitais. E revendas, nosso papel mais relevante aqui é a AgroGalaxy, foi um papel que foi muito discutido nesse segundo trimestre e ainda continua, inclusive o resultado saiu ontem, já era um resultado, até por conta da questão sazonal, que a gente esperava que fosse ruim, né? Então a gente vem acompanhando, vem tendo conversas com o management, com o próprio acionista, né? Com o fundo Aqua, né? Eles vão fazer a apresentação em poucas horas, então a gente vai entender um pouco mais, além do que a gente já vem acompanhando, mas a gente também acha que o pior já passou, agora eles vão olhar para frente, estão arrumando a casa de uma maneira que a gente acha interessante, né? Estão reduzindo o ímpeto, isso tudo que eu estou comentando são notícias que foram vinculadas também, né? Então estão reduzindo o ímpeto de crescimento, de faturamento, né? Vai ser um ano de um pouco mais de pressão de margem, mas o importante é que os principais bancos também, né, que a gente vem mantendo um certo contato, vem suportando a empresa para fazer com que ela consiga pedalar aí essa necessidade maior de capital de giro dela, tá bom? Podemos seguir, o próximo slide mostra justamente um dos nossos outros pilares consideráveis aqui, que é a diversificação, né? Então, percebam aí que a gente tem bastante operações, hoje o nosso papel de maior exposição é FS, né, que são várias operações, mas que no conjunto aqui representa aproximadamente 15%, a gente não tem exposições além disso, né? Então, a gente consegue diversificar e diluir bastante o risco nessa estratégia. Se alguém tiver alguma dúvida, além do que eu já pontuei aqui de algum papel específico, a gente pode comentar aqui posteriormente. De novo, a gente reviu, né, toda a nossa carteira agora no segundo trimestre, né, e ainda continuamos acompanhando, inclusive amanhã eu estarei em Palmas para uma reunião com a Sirense, que é um importante player aqui do nosso relacionamento, e aí a gente consegue tangibilizar que nesse momento, após ter feito também o Sinister que equalizou todos os atrasos e já reduzimos exposição, a gente não tem nenhum problema aqui
de pagamento, tá tudo caminhando de uma maneira bem interessante. Pode passar, aqui o próximo slide é a continuidade aqui da nossa diversificação, isso aqui que a gente está falando é só XPAG, então percebam que a gente tem uma diversificação bem consistente, bate pesado nessa tecla como forma de mitigação de risco de crédito. Pode continuar, por favor? Agora falando um pouquinho da perspectiva aqui, né, de fluxo de esperado, então perceba que a gente vem trabalhando cada vez mais para suavizar aqui, para normalizar essa linha azul claro, que é o pagamento dos juros, que faz com que a gente tenha, né, uma recorrência maior nos rendimentos. Então, à medida que o caixa for sendo alocado, a gente vem discutindo muito com os clientes para que os pagamentos de juros ocorram em meses que a gente suavize esse fluxo de amortização aqui de pagamento de juros, no caso, tá bom? Até o final do ano, sem grandes concentrações, sem grandes pagamentos de principal, e igual eu comentei também, a gente tem um pipeline bem robusto aqui para, à medida que for sendo feitos os pagamentos, principalmente a partir de maio 24, a gente já consiga repor esse caixa aqui com novas operações. O XPCA, o nosso fundo listado na B3, né? Então, eu não vou me estender muito aqui. Já é um fundo que, depois da última captação realizada ali em abril, atingiu 432 milhões, né, de patrimônio. É um fundo que já tem, até pelo tamanho também, um caixa bem menor, né? E um fato subsequente que vocês vão ver nos relatórios que esse caixa está praticamente todo alocado já. Dado que a gente já fez toda essa alocação, agora a gente vai trabalhar consistentemente para fazer negociações no secundário que potencializem esse ganho de capital, que a gente gosta de comentar, e ele também tem uma presença um pouco maior do que o XPAG em termos de operações de CDI. Mas em termos de estratégia, pode passar o próximo slide, vocês vão perceber que ele tem basicamente o mesmo desenho em termos de regiões, né? Então, Mato Grosso continua sendo o principal estado onde a gente tem presença, mas igual eu gosto de reforçar, o Mato Grosso é um país, né? Até quando a gente vai lá visitar, a gente divide em 4 visitas diferentes, em 4 regiões diferentes, né? Então, a gente tem exposição em empresas em Rondonópolis, exposição na 163, exposição em Querência, então a gente consegue diversificar bastante o risco climático no Mato Grosso, tendo essa atuação, apesar de ser um estado que vai ter maior concentração. Diferentemente do XPAG, onde a maior concentração setorial está em usina de etanol de milho, aqui tem produtores, né? Então, a gente tem forte presença no Bruno Melcher, na Cirense, que são produtoras com um elevado nível, Agrocrestani, com elevado nível de governança. A gente pôde visitar a safra desse pessoal recentemente e acompanhar lá o desenvolvimento que foi bem satisfatório e também sem nenhum red flag aqui em termos de pagamento de juros no contexto geral. Em termos de nome, eu já meio que detalhei os principais nomes, né? Eu acho que podemos passar para o próximo slide. O Bruno Melcher, que é a principal exposição nossa aqui, até um movimento interessante, ele saiu da PF quando a gente fez a operação e foi para a PJ, né? Então, hoje, ao invés de ser Bruno Melcher / Tecorá, que é a empresa dele, né? Então, isso traz um nível de governança, conforme o cronograma, ele vai auditar os balanços dele, é um produtor, só para vocês terem uma ideia, que foi presidente da Luiz Dreyfus muitos anos, né? Então, tem um elevado nível de governança, de transparência, e ele tem uma atuação muito interessante, tanto na pecuária, que ele faz um processo de recria, então, ou seja, ele já tem meio que a margem dele garantida ali, e com essa queda da arroba, não nos preocupa porque ele acaba necessitando menos capital de giro para a operação, né? O que ele demandava para compra de boi, por exemplo, hoje ele consegue, com o mesmo valor monetário, comprar muito mais boi, e ele tem a margem dele ali mais ou menos garantida, dado que ele faz um processo, entre aspas, de compra e venda rápido, mas sem ser confinamento, sem ter pressão do custo do milho, por exemplo, ali. Ele faz um processo de recria bem interessante. Se ficar alguma dúvida sobre o processo, eu tentei passar um pouco rápido aqui, eu posso detalhar um pouco melhor, né? Aqui também só contextualizando, a Esther, que é foi o nosso problema de crédito aqui, representando menos de 1% do patrimônio, né? E estando totalmente equalizado, tá bom? Pode passar? Aqui também o fluxo de amortização, percebam que a gente já vinha comentando nas apresentações anteriores, o XPCA já tem um fluxo de pagamento de juros mais suavizado, mas também a gente vem trabalhando pesado aí para que a gente consiga melhorar aqui, principalmente a partir de janeiro 24, né? Essas amortizações que tem no cronograma aqui, setembro, outubro e dezembro, já estão totalmente mapeadas e com pipeline já concreto para a gente substituir no momento da liquidação, tá bom?
Bom, a gente fica à disposição aí, caso tenha alguma dúvida. Espero ter esclarecido alguns questionamentos aí de vocês. Vamos dar alguns minutinhos aqui, por enquanto não tem perguntas, senão a gente encerra o call. Bom, Alexandre, eu vou tomar a rédea aqui. O Ruben comentou do indicador de estressado se refere a Ster. Sim, seria o nosso papel estressado, até porque tem RJ. Alguma dúvida específica referente a essa operação, classificação? Qual a classificação? Como assim? Eu não entendi. Não sei se ele quis dizer porque estressado, o que Gustavo. O Rubem, fica à vontade para questionar a gente, mas o estressado foi justamente porque a empresa entrou com pedido de RJ, né? E depois eu passo para a do Lucas. E aí, como ela entrou em RJ, apesar da gente já ter feito a renegociação, dado que é uma empresa que está em recuperação judicial, a gente classifica ele como um papel mais, vou falar assim, classificação estressado. Não sei se esse é o seu questionamento, fica à vontade para a gente, mas a gente, enfim, a gente pode abordar isso melhor. Tá bom? O Lucas, como vocês veem o ruído entre o governo e o agro, tem potencial de inibir investimentos diretos no setor? Lucas, boa pergunta. A bancada ruralista é muito pesada, é muito forte, né? Então, a gente tem a própria FPA lá, a Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem uma atuação bem relevante. Qualquer coisa de tangibilizar que questão política é complexa, né? A gente sabe que, eventualmente, tem interesses que a gente não consegue entender aqui, mas, historicamente, a gente vê uma bancada muito forte, muito interessante, que defende muito bem as demandas do agro, né? Isso visto, né? Mesmo o governo com uma questão fiscal bem pesada, foi um plano safra que, de certa forma, né? Foi um plano safra aprovado, de certa forma interessante, né? Teve um aumento dos recursos disponíveis, né? Claro que com o nível de Selic acima de 13% não dá para fazer mágica, né? Então, teve algumas operações, por exemplo, principalmente para armazém, que estão com os juros subsidiados na faixa de 7%, 8%, né? Mas eu não consigo ver, assim, são pontuais, né? Isso a gente já vem monitorando. Por exemplo, essa questão da defasagem da paridade do preço da gasolina frente ao mercado internacional. Então, são questões pontuais que a gente vê um eventual ruído do governo com o segmento, mas dado que a gente já trabalha de uma forma diversificada, a gente tenta minimizar, até porque a gente não tem como controlar esses riscos, né? Então, vai muito na linha da gente diversificar nosso risco e, claro, mirar nossa atenção para aqueles setores que a gente vê com um potencial de ruído do governo menor. Mas, até então, o que a gente vê, assim, né, hoje o movimento vamos falar assim, mais suavizado, os juros começou a cair, já tem uma perspectiva de continuar caindo, né? Então, a gente não vê nenhum grande problema nesse momento, não. Até assim, se for comparar com 6 meses atrás, quando o governo foi eleito, a preocupação era muito maior, o que eu quero ressaltar, né? Muito maior do que é agora, tá bom? É isso? É isso, não tem mais perguntas. Podemos Tá bom. encerrar o call aqui, lembrando que a gravação vai ficar disponível no nosso site e no nosso canal do YouTube também. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar através do e-mail ri@xpasset.com.br que a gente responde por lá também. Obrigado pela participação de todos. Ficamos à disposição por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia.